7 lições de mentalidade do 1% que você deve seguir para dominar sua vida. Neste instante, você enfrenta uma escolha. Assim como a maioria das pessoas, pode se deixar levar pelo estresse e pela ansiedade do cotidiano. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em como você reage. Coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, diz Epicteto. Aqui reside a primeira lição. Imagine-se no trânsito caótico de uma grande cidade, cercado por motoristas impacientes e buzinas incessantes. Você sente a raiva se acumulando, o coração acelerando. Porém, o estoicismo propõe que a resposta a essa situação é sua. Ao invés de se deixar dominar, você respira fundo, relaxa os ombros e reflete. O que está fora do meu controle aqui? Ao mudar seu foco, você não apenas transforma seu dia, mas também se liberta do peso do que não pode mudar. Como você reage às situações estressantes do dia a dia? Sabe reconhecer quando permite que fatores externos influenciem seu bem-estar? Ao se perguntar sobre isso, você se aprofunda em sua própria mente e percebe que a escolha de manter a calma pode ser seu maior aliado. Outra lição estoica é a aceitação. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está em seu caminho torna-se o caminho. Quando você se depara com um obstáculo, em vez de vê-lo como uma barreira intransponível, tente enxergá-lo como uma oportunidade de crescimento. Lembre-se daquela vez em que uma oportunidade de trabalho foi perdida, ou quando um projeto não saiu como planejado. Em vez de se culpar, considere o que aprendeu e como isso pode moldar sua próxima experiência. Quais dificuldades você tem enfrentado que poderiam ser transformadas em oportunidades? Já parou para pensar no que essas experiências podem te ensinar sobre resiliência? A terceira lição é a prática da gratidão. Sêneca afirma: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Valorizar o que você possui agora é fundamental para a paz interior. Tire um momento, olhe ao seu redor e reconheça as pequenas coisas: o sorriso de alguém querido, a alegria de um café quente numa manhã fria. Você consegue encontrar 3 coisas pelas quais é grato hoje? Que tal registrar esse sentimento? Em sua próxima interação com a vida, escolha responder com compreensão e aceitação. O estoicismo ensina que você deve usar cada desafio como um degrau para alcançar seu verdadeiro potencial. Às vezes é fácil se perder nas frustrações. Portanto, por que não se comprometer a aplicar um desses princípios nos próximos dias? Ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria mentalidade, mas também inspira aqueles ao seu redor. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já parou para pensar no poder que as suas escolhas têm sobre você? Muitas vezes, nos deixamos levar pela maré, permitindo que a vida nos faça andar em círculos. Mas aqui está um insight poderoso. A verdadeira liberdade não está nas circunstâncias que enfrentamos, mas na forma como optamos por respondê-las. Pense naquele dia estressante no trabalho, quando as entregas se acumulam e a pressão aumenta. Você sente a tensão no pescoço, as mãos frias. O que acontece se,
Ao invés de lutar contra essa sensação, você parar por um momento e apenas observar sua respiração. Isso mesmo. Respire fundo e sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Nesse instante, você começa a perceber que, embora não possa controlar o que acontece ao seu redor, 7 lições de mentalidade do 1% que você deve seguir para dominar sua vida. Neste instante, você enfrenta uma escolha. Assim como a maioria das pessoas, pode se deixar levar pelo estresse e pela ansiedade do cotidiano. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em como você reage. Coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas, diz Epicteto. Aqui reside a primeira lição. Imagine-se no trânsito caótico de uma grande cidade, cercado por motoristas impacientes e buzinas incessantes. Você sente a raiva se acumulando, o coração acelerando. Porém, o estoicismo propõe que a resposta a essa situação é sua. Ao invés de se deixar dominar, você respira fundo, relaxa os ombros e reflete. O que está fora do meu controle aqui? Ao mudar seu foco, você não apenas transforma seu dia, mas também se liberta do peso do que não pode mudar. Como você reage às situações estressantes do dia a dia? Sabe reconhecer quando permite que fatores externos influenciem seu bem-estar? Ao se perguntar sobre isso, você se aprofunda em sua própria mente e percebe que a escolha de manter a calma pode ser seu maior aliado. Outra lição estoica é a aceitação. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está em seu caminho torna-se o caminho. Quando você se depara com um obstáculo, em vez de vê-lo como uma barreira intransponível, tente enxergá-lo como uma oportunidade de crescimento. Lembre-se daquela vez em que uma oportunidade de trabalho foi perdida, ou quando um projeto não saiu como planejado. Em vez de se culpar, considere o que aprendeu e como isso pode moldar sua próxima experiência. Quais dificuldades você tem enfrentado que poderiam ser transformadas em oportunidades? Já parou para pensar no que essas experiências podem te ensinar sobre resiliência? A terceira lição é a prática da gratidão. Sêneca afirma: a verdadeira felicidade é desfrutar do presente, sem dependência ansiosa do futuro. Valorizar o que você possui agora é um momento, olhe ao seu redor e reconheça as pequenas coisas. O sorriso de alguém querido, a alegria de um café quente numa manhã fria. Você consegue encontrar 3 coisas pelas quais é grato hoje? Que tal registrar esse sentimento? Em sua próxima interação com a vida, escolha responder com compreensão e aceitação. O estoicismo ensina que você deve usar cada desafio como um degrau para alcançar seu verdadeiro potencial. Às vezes é fácil se perder nas frustrações. Portanto, por que não se comprometer a aplicar um desses princípios nos próximos dias? Ao fazer isso, você não apenas transforma sua própria mentalidade, mas também inspira aqueles ao seu redor. Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você já parou para pensar no poder que as suas escolhas têm sobre você? Muitas vezes, nos deixamos levar pela maré, permitindo que a vida nos faça andar em círculos. Mas aqui está um insight poderoso.
A verdadeira liberdade não está nas circunstâncias que enfrentamos, mas na forma como optamos por respondê-las. Pense naquele dia estressante no trabalho, quando as entregas se acumulam e a pressão aumenta. Você sente a tensão no pescoço, as mãos frias. O que acontece se, ao invés de lutar contra essa sensação, você parar por um momento e apenas observar sua respiração? Isso mesmo. Respire fundo e sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Nesse instante, você começa a perceber que, embora não possa controlar o que acontece ao seu redor, pode controlar sua reação. Epicteto nos ensina: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Olhe novamente para as pressões do dia a dia. Elas são oportunidades disfarçadas. Pode ser difícil ver dessa forma, mas se você mudar a perspectiva, começará a perceber que cada desafio traz consigo uma lição. Um trânsito preso não é apenas uma frustração. É um convite para refletir, para escutar aquela música que você ama e até mesmo para planejar o seu próximo passo. Vamos mergulhar um pouco mais fundo. Você já percebeu que frequentemente coloca a responsabilidade da sua felicidade em fatores externos? Fogos de artifício em resposta ao sucesso? A expectativa de validação dos outros? Esses são alguns exemplos. Essa é uma armadilha comum. A busca incessante por aprovação pode deixar seu coração pesado de ansiedade. E cá entre nós, a verdadeira paz não vem de fora. Ela deve brotar do seu interior. Aliás, que tal refletir sobre isso? O que realmente te traz alegria? E o que você pode fazer hoje para buscar essa alegria, independente das circunstâncias externas? A prática da aceitação e da gratidão, já mencionadas, caminham lado a lado. Sêneca disse: a felicidade é uma escolha e não uma consequência. Ao focar no que você pode controlar, você se torna o arquiteto do seu destino. Ao invés de se deixar abater por pequenas desventuras, procure reconhecer suas vitórias diárias. Um café quente, um sorriso espontâneo, uma conversa amiga. Esses momentos são o que realmente importam. Permita-se um momento diário de gratidão. O que você pode reconhecer hoje? Pode ser algo simples, mas a prática regular começará a moldar uma nova mentalidade dentro de você. Então, ao encarar o dia de amanhã, qual atitude você vai escolher? A de se deixar levar pelas circunstâncias? Ou a de aproveitar cada desafio como um passo em direção ao crescimento? Lembre-se, a vida não é sobre o que acontece, mas sobre como você reage ao que acontece. E isso, meu amigo, está completamente. Do sério. Uma palavra mais afiada, um olhar que parece julgador e pronto. Estamos prontos para reagir impulsivamente. Mas aqui entra o ensinamento estoico. Você pode escolher como reagir. Imagine que você teve um dia cansativo no trabalho. Ao voltar para casa, alguém na sua família faz um comentário que te irrita. A primeira reação pode ser a raiva ou a frustração. Mas, e se você pudesse dar um passo atrás e pensar: o que realmente está acontecendo aqui? Essa é a essência do estoicismo. A sua resposta a essa situação é onde está o seu poder. Talvez, ao invés de rebater, você possa respirar fundo e responder com empatia. Pergunte: você está bem? Algo aconteceu no seu dia? Ao fazer isso, você não apenas promove uma comunicação melhor, mas também fortalece o vínculo com essa pessoa. O questionamento amigável
desarma a situação e transforma um possível conflito em uma conversa construtiva. Outra lição valiosa está na prática do perdão. Ninguém é perfeito, todos nós cometemos erros e, muitas vezes, fazemos algo que pode magoar alguém. Lembremo-nos do que Sêneca diz: o perdão é a maior virtude do homem. Rancores só trazem peso. Ao escolher deixar ir, você se libera das amarras emocionais que podem drenar sua energia. Tente lembrar de uma situação em que alguém te decepcionou. Ao invés de guardar ressentimento, pense: o que posso aprender com isso? Isso não apenas traz leveza para a sua vida, como também permite que você cresça emocionalmente. Além disso, as interações sociais são repletas de oportunidades para praticar a gratidão. Reserve um momento após um dia agitado para refletir sobre as pessoas que cruzaram seu caminho e que trouxeram um pouco de alegria. Pode ser o sorriso de um colega, uma palavra de apoio de um amigo, ou até mesmo aquele cafezinho amável que alguém preparou para você. Essas pequenas coisas fazem toda a diferença. E não esqueçamos da importância de ouvir. Como diz Epicteto, um homem sábio não busca saber o que os outros pensam, mas o que ele mesmo pensa. Portanto, ao ouvir os outros ativamente e com atenção, você não só demonstra respeito, mas também aprende imensamente com as perspectivas deles. Agora que pensamos sobre como nossas interações diárias podem ser transformadas pela prática do estoicismo, reflita sobre o seu próximo encontro. Como você pode aplicar essas lições? Que escolha fará quando um desafio se apresentar? Lembre-se, tudo isso faz parte da jornada. Cada relação que construímos é uma chance de praticar aceitação, gratidão e empatia. No próximo capítulo, vamos explorar como o estoicismo pode ajudar a enfrentar as incertezas da vida e transformar medos em força. Estou animado para isso. Capítulo 4 de Orientação Estoica agora, que discutimos como podemos melhorar nossas relações através do estoicismo. Vamos abordar um tema intrigante: como lidar com a incerteza da vida. Este é um aspecto que todos enfrentamos em alguma medida, e é interessante notar como nossas reações a essas incertezas podem moldar o nosso caminho. Imagine que você está prestes a começar um novo trabalho. A ansiedade bate à porta. Você se pergunta: e se eu não for bom o suficiente? Ou, e se eu não conseguir me adaptar? Essas dúvidas podem parecer pesadas, mas aqui está um ponto importante. A incerteza não é o monstro que a maioria de nós pensa que é. Ela é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo ao nosso redor. O que podemos controlar, porém, é como reagimos. Então, ao invés de permitir que o medo tome conta, que tal encarar essa nova experiência como uma aventura? Cada novo começo traz consigo o potencial de aprendizado e crescimento. Ao mudar sua mentalidade, você transforma a incerteza em uma chance de descobrir algo novo sobre você mesmo. Vamos pensar na metáfora da esportista, que entra em campo sem saber se vai vencer ou perder. A cada jogo há a chance de derrota, mas também há a possibilidade de vitória. Ao entrar em campo com autoconfiança e sem se deixar abalar pelo medo do fracasso, ela pode dar o seu melhor. Frequentemente, as maiores vitórias vêm após as maiores incertezas. E quando a vida nos depara com imprevistos, pode ser uma doença, um rompimento ou até uma mudança inesperada. A abordagem estoica sugere que, em vez de resistir a essas novidades, devemos aceitá-las como parte da vida. Cada desafio traz uma lição, e nós podemos escolher como lidar com eles. O que eu aprendo com isso?
deve se tornar a sua pergunta-chave. Um bom exercício é praticar a visualização negativa. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas pense em algo que teme. Imagine esse cenário, mas também visualize como você poderia superá-lo. Isso ajuda a reduzir a ansiedade, pois você começa a perceber que é capaz de lidar com as dificuldades. Não se esqueça da alegria que pode ser encontrada nas pequenas coisas. Em meio à incerteza, busque gratidão. Um momento simples, como um café com um amigo ou uma caminhada tranquila, pode mudar seu dia. Essas pequenas alegrias são os pilares que sustentam nossa felicidade, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Seja gentil consigo mesmo. Não precisa ter a resposta para tudo. Reconheça que a vida é cheia de altos e baixos. E isso é normal. Quando você aceita isso, começa a receber as incertezas como parte do seu crescimento. É aí que reside a verdadeira força. Então, ao acordar amanhã, pergunte a si mesmo: como posso acolher o desconhecido com um coração aberto? Lembre-se, as incertezas não devem nos paralisar. Elas podem ser trampolins que nos impulsionam para novas alturas. No próximo capítulo, vamos explorar como o estoicismo pode nos ajudar a manter a paz interior em tempos de crise. Estou animado para continuar essa jornada com você. Era uma manhã ensolarada, e aquele indivíduo sabia que este seria um dia especial. A jornada, que começou com lições estoicas, tinha o potencial de culminar em uma grande transformação. Ele se sentou na mesa da cozinha, xícara de café na mão, refletindo sobre tudo que aprendera. Seu coração estava leve, mas uma dúvida o acompanhava. Conseguirei realmente aplicar tudo isso na prática? Nos últimos dias, ele havia se esforçado para expressar gratidão, aceitação e empatia. Percebeu que quando enfrentava desafios, havia uma escolha que lhe pertencia: como reagir. Era como se uma luz tivesse acendido em sua mente. Mas também ele sabia que as situações nem sempre se desenrolariam de acordo com suas intenções. Foi então que a vida decidiu testá-lo. Durante uma conversa com um amigo que estava passando por dificuldades pessoais, o tom das palavras mudou rapidamente. O amigo, visivelmente agitado, começou a fazer críticas duras sobre suas prioridades. O antigo padrão de reatividade começou a ressurgir. A raiva e o desejo de se defender estavam ali, prontos para tomar o controle. Ele lembrou-se das lições recentes. Inspirou profundamente e, ao soltar o ar, decidiu não se deixar levar pela impulsividade. Em vez disso, olhou nos olhos do amigo e disse: "Eu entendo o que você está sentindo. Isso deve ser muito difícil para você." A transformação foi instantânea. O amigo parou, a tensão aliviou-se e a conversa se tornou um espaço de apoio mútuo, algo que ele nunca havia feito antes. Momentos assim começaram a se acumular em sua vida. Ele percebeu que cada pequeno gesto de compreensão e aceitação gerava um retorno positivo. Mas, como sempre, a vida trouxe outra surpresa. Uma crise no trabalho ameaçou seu equilíbrio. As responsabilidades dobraram e a pressão começou a se acumular novamente. O coração disparou e ele sentiu o peso da ansiedade. Foi nesse momento que todas as práticas estoicas que aprendera foram testadas. Ele lembrou-se do que Sêneca tinha dito sobre a felicidade ser uma escolha e não uma consequência. Ao invés de se deixar afundar pela pressão, parou, respirou e refletiu. O que podia controlar? Suas reações. Decidiu encarar a crise como uma oportunidade. Reuniu seus colegas e começou a trabalhar em equipe, transformando a pressão
em um momento de colaboração. Juntos, criaram soluções inovadoras. E ao final, não apenas concluíram a tarefa, mas também fortaleceram os laços de amizade e respeito entre eles. A crise se transformou em um trampolim para o crescimento. Quando ele chegou em casa naquela noite, percebeu que a serenidade já não era uma meta distante, mas algo que se tornara parte de sua rotina. Com o coração leve, fez uma lista de gratidão, reconhecendo cada pequeno momento que contribuía para sua felicidade. Um café quente, um sorriso de um colega e agora a conexão genuína com os amigos. Naquela parte de sua vida, a incerteza ainda estava presente. Ele sabia que novos desafios viriam, mas agora não temia como antes. Ele passou a ver cada imprevisto como uma chance de crescimento. Aquela nova perspectiva já havia criado raízes profundas em sua mente. Nos dias subsequentes, à medida que a vida seguia seu curso, aquele homem muitas vezes parava para refletir. Como acolher o desconhecido? Cada experiência se tornou um convite para despertar de sua zona de conforto. A conexão com os outros se aprofundou. A aceitação se tornou uma prática diária e a gratidão florescia em seu coração. Ele entendeu, de uma vez por todas, que a paz interior que tanto buscava estava ali, bem na sua frente. Era sobre como ver e reagir ao que acontecia ao redor. No final, ele não estava apenas dominando sua vida, mas se tornando um exemplo para os que o rodeavam. Com um sorriso confiante, ele se despediu do passado, abraçando o futuro com um coração aberto. Afinal, ele havia escolhido ser a mudança que queria ver, e isso, definitivamente, fez toda a diferença. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.